Xiii, deu ruim, hein? Deu ruim lá na extrema-direita. Olha, temos brigas. Final de semana aí foi de brigas na extrema-direita. Por quê, Thiago? Porque Nicolas e Bolsonaro brigaram ao ponto de que a manifestação contra o Lula, que ocorreria aí dia 16 de março em Belo Horizonte, foi cancelada. Cancelaram a manifestação contra o Lula. E eu vou falar... É raro a gente falar isso. Valeu, hein, Bolsonaro? Essa aí valeu. Por que valeu, Bolsonaro, Thiago? Agradecer. O que acontece? O Nicolas Ferreira, ele tá sendo aí promocionado pelo Instagram e pelo Facebook. O algoritmo foi manipulado para que algumas contas aí de extrema-direita tenham um alcance avançado, um alcance muito maior. A gente viu aí até que no começo desregularam e chegou um vídeo do Nicolas a aparecer 350 milhões de vezes. Teve 350 milhões de visualizações. Quer dizer, se todos os brasileiros vissem o vídeo, mesmo assim, ainda teve 130 milhões a mais. Quer dizer, não tem como, não tem como. Alguns vão falar, mas a pessoa pode ver o vídeo 2 vezes. Olha, eu trabalho aí com... Além de ser programador, eu trabalho com internet. Nem existia o termo home office, eu trabalho em casa desde 2006 e trabalho com redes sociais desde 2007. Quando era Orkut a rede social, eu já estava trabalhando com redes sociais. E eu vou te falar, a chance de alguém assistir o mesmo vídeo, de tanta gente assistir o mesmo vídeo tantas vezes, é zero. Não tem como, foi manipulação de algoritmo. Aí depois regularam, agora os vídeos dele tem 50, 60 milhões, às vezes chega a 100, é isso, mas é muito alcance. E o Nicolas aproveitou isso aí para fazer uma manifestação pelo impeachment do Lula. Ele e a Carla Zambelli, sem Bolsonaro, passaram a organizar aí uma manifestação fora Lula, impeachment já. E o Nicolas começou aí a twittar, a falar no seu Instagram e tal, e começou a fazer ali. Vai ser em São Paulo e em Belo Horizonte, disseram Nicolas e Carla Zambelli. Em São Paulo, a estrela seria a Carla Zambelli com o Marçal. E o Marçal ia aparecer, obviamente, ele não estava ali na organização, mas eles estão assim com o Marçal. Então eu já falo aqui, não saiu na imprensa não, mas eu estou falando. Carla e Marçal. E em Belo Horizonte, o Nicolas. Por que o Marçal, Thiago? Porque o Marçal quer ser o candidato da direita contra o Lula. Então ele aparece ali e coloca ali ele já como opositor ao Lula. Pois bem, o Marçal, ele se coloca como opositor ao Lula, ele não é burro. Ele é muito bem assessorado. Ele não coloca com as mesmas mentiras e com as mesmas estratégias do Bolsonaro e da extrema-direita, não. Ele se coloca de uma maneira bem mais educada. Quando ele fala do Lula, ele até às vezes é mais incisivo, pode falar, o Lula é ladrão, mas geralmente ele fala, não, porque o Lula fez um bom governo, o Lula sabe governar, o Lula sabe isso, sabe aquilo, aí ele vai lá e bate falando que é ladrão, isso, aquilo. Mas ele não faz igual o Bolsonaro, só aquelas mesmas mentiras de sempre que o povo bolsonarista já escutou 1000 vezes, já falou, tá, mas você fala, chegou na hora de dar golpe, você não deu. O Marçal faz mentiras diferentes. E ele consegue furar a bolha ali de quem gosta do Lula, porque ele faz um elogio ou outro, coisa que o bolsonarismo não faz. Então o Marçal tem uma estratégia bem definida. O que acontece? Eis que na semana passada o Bolsonaro entrou nessa e falou, não, também vou organizar aí manifestação contra o Lula. Eu e Malafaia faremos uma manifestação no Rio de Janeiro contra o Lula. E ele fez um vídeo chamando as pessoas a se manifestarem contra o Lula em todo o país. Vai ter manifestação em todo o país, olha, a nossa não é pelo impeachment do Lula, porque agora o foco deve ser anistia. Ou seja, o Bolsonaro novamente quer levar o gado à rua para tentar salvar a própria pele. Só que agora está num momento em que o governo Lula está fragilizado, porque o governo Lula não sabe lidar com as fake news que aparecem não só no bolsonarismo, mas também na imprensa. A imprensa faz fake news. E o governo Lula não sabe, no momento aí de redes sociais, lidar com os ataques que sofre do agronegócio. O agronegócio está jogando comida fora e guardando seus estoques para aumentar o preço. E aí, o que sai na cabeça do povo, porque a imprensa fala e o bolsonarismo fala, que eles têm alcance enorme nas redes sociais, é que a culpa é do Lula. Olha o tamanho da inflação e a culpa é do Lula. Se você assiste a Globo, a popularidade do Lula cai porque a inflação é alta, o Lula não tem um plano para a inflação. E eles não vão nunca falar, porque na Globo o agro é tech, o agro é pop, que olha, o agro está guardando a sua safra e jogando parte da safra fora para aumentar os preços exatamente para baixar a popularidade do Lula. Eles já fazem isso ganhando dinheiro porque eles jogam a safra fora para aumentar o preço e depois vendem o resto da safra por um preço muito mais alto. E aquilo que eles jogaram fora, no fim, até deu lucro para eles. Eles já fazem isso normalmente, só que eles chegaram num nível em que eles não estão nem aí de ter prejuízo se precisar. Por quê? Porque eles querem derrubar o Lula. O plano é derrubar o Lula. Não estão nem aí. Pô, vou jogar a safra inteira fora, dane-se.
O importante é derrubar o Lula para voltar um bolsonarista que vai dar bilhões para eles. Então o cara fala, pô, um empresário bilionário, pô, vou perder 10 milhões de reais aqui. Pô, se é eleito o Tarcísio, o Nicolas, o Marçal tá inelegível agora, né, felizmente, o Bolsonaro lá na frente, alguém ligado ao Bolsonaro, esses 10 milhões é nada, porque eu tô ferrando o Lula, e depois aí em subsídios, em isenção fiscal, que é impostos que eles não precisam pagar, em perdão de impostos que devia pagar e não foram pagos no passado, eu vou ganhar 1, 2, 3 bilhões. Pô, dane-se esses 10 milhões, vou gastar até 20 aí, joga fora. É isso. É assim que eles estão fazendo. E não tem aí o governo Lula denunciando e tal, Lula aparecendo, mostrando um vídeo, sendo didático, como eu falei que tem que ser. Em comunicação, você tem que ser muito didático e esfregar na cara das pessoas a verdade. E a gente pode até fazer isso aqui na esquerda, mas quem tem mais alcance é o Lula. O que ele fala, queira ou não, sai na imprensa. Mesmo que saia para eles criticarem, sai a versão dele também. E aí as pessoas tiram suas próprias conclusões. E quando ele tá certo, mesmo a imprensa criticando, ele convence as pessoas. O único momento no ano passado em que a popularidade do Lula subiu fora da margem de erro foi quando o Lula passou a bater forte no Campos Neto. E aí saiu pesquisa, mesmo com a Globo detonando o Lula e toda a imprensa detonando as falas do Lula, saiu pesquisa mostrando que quase 70% das pessoas concordavam com as falas do Lula. E a popularidade dele subiu. Aí você vê. Agora, se ele bater forte aí no agro, ele consegue de novo subir a popularidade. Ele transfere a culpa que a imprensa e o bolsonarismo coloca nele para o bolsonarismo. Ó, o agro-bolsonarista, ó, eles financiaram um golpe de Estado, eles estão jogando comida fora, eles estão fazendo você pagar mais para tentar derrubar o governo para voltar quem eles querem. É isso, são pontos muito fáceis de ligar. Muito fáceis. Que as pessoas que forem aí confrontadas com essa realidade vão ligar esses pontos facinho, ainda mais se nas peças de publicidade ou na fala do Lula já tiver ligado o ponto. Pois bem, o que acontece? Nisso aí, eis que o Bolsonaro fala, olha, não quero impeachment do Lula, eu quero anistia. E o Nicolas fala, não, em Belo Horizonte é impeachment do Lula. Pois bem, não sabemos, nos bastidores aí tem todo tipo, eu vou te falar aqui as teorias que o bolsonarismo está criando. Não sabemos quem teve ali a ideia inicial, mas aconteceu. Aconteceu uma briga depois e cancelaram a manifestação em Belo Horizonte. A maior manifestação tendia a ser a de Belo Horizonte, porque o Nicolas é quem tem mais alcance nas redes sociais. O Nicolas, diferente do Bolsonaro, ele não é alguém que os bolsonaristas são acostumados a ver ali em pessoa, a aparecer discursando. Então, a tendência aí é que o Nicolas levasse mais gente às ruas em Belo Horizonte do que o Bolsonaro no Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro é uma cidade maior do que Belo Horizonte. Porque os cariocas já estão acostumados a ver o Bolsonaro chamar todo mundo para Copacabana e no fim não dá em nada. É isso, vão lá, ficam lá debaixo do sol, um calor danado, 70 graus de temperatura aí de sensação térmica. Quando tem uma multidão aí embaixo do sol, a sensação térmica vai ficar insuportável, passando calor, gente desmaiando, para quê? Para o Bolsonaro falar, olha, anistia, me salvem, chorar, falar o mesmo de sempre e nada muda para os bolsominions. Não vão. Já o Nicolas é diferente. Pois bem, não se sabe qual é o discurso que ele vai fazer e tal. Faria, né? Não fará mais. Foi cancelada a manifestação. Eis que o bolsonarismo passou a atacar o Nicolas, passou a atacar o Bolsonaro, passou a ter briga aí no bolsonarismo e passaram aí as teorias da conspiração. Vou mostrar aqui comentário de gente xingando. O Nicolas tirou o dele fora, né? Falou, olha, como eu não estava organizando a manifestação, não tinha o poder de cancelar ou não, somente apoiar. Até então estava mantida, agora não mais, pelo que soube junto com vocês aqui. Aí alguém falou, Bolsonaro consegue acabar com uma manifestação que nem era dele, cansando desse cara já. Aí um outro falou, pra gente ver que o grande líder continua sendo ele. Aí teve gente saindo fora de fininho, hein, safadinho. Aí teve gente tentando se esconder devagar. Aí teve gente, olha, o Chupetinha pulando fora, o Chupetinha tá pulando fora. Aí várias pessoas aí xingando o Nicolas e xingando o Bolsonaro. Os bolsominions estão bravos, bem bravos com o cancelamento aí da manifestação. As teorias aí que eu vi aí, vídeos e tudo mais, vou mostrar aqui que você tem que ler um monte de coisa para ligar os pontos, né? Que a maioria das pessoas ali nesses tweets, eles falam como se você já soubesse toda a teoria e comentam, né? Aí você vai ligando os pontos, aí você vê. A primeira teoria que eles têm é que o Bolsonaro não queria que o Nicolas tivesse protagonismo e o Bolsonaro deu um jeito ali de minar a manifestação. O Nicolas ficou bravo e falou, então cancela essa porcaria, eu não vou. E aí cancelaram. Essa é a primeira teoria. E dizem aí, ó, o Nicolas
o Bolsonaro quem traiu o Nicolas. A segunda é que o Nicolas ficou bravo que o Bolsonaro estava tomando ali a manifestação como sendo dele, porque o Bolsonaro gravou vídeo, e o Bolsonaro é o grande líder, queira ou não, e aí o Bolsonaro falou, a grande manifestação vai ser no Rio de Janeiro, vai estar em todo o Brasil, vai aí na sua cidade e tudo mais, mas não é pelo impeachment do Lula. E o Nicolas estava falando, olha, faz mais de um mês que o Nicolas está falando, desde janeiro, ele está falando que ia fazer manifestação, seria dia 16 de fevereiro, aí não foi, vai ser dia 16 de março, e era impeachment do Lula, era esse o negócio. O Bolsonaro chega e fala, não, impeachment do Lula não. Não quero impeachment do Lula agora. Tem que deixar ele sangrando até 2026. Agora é anistia, a gente tem que pedir anistia. E o Nicolas não quer pedir anistia, porque é óbvio que o Nicolas e a Carla Zambelli querem o Bolsonaro preso. É isso que eles querem, não só eles. Boa parte da direita quer o Bolsonaro preso, de preferência o quanto antes. Se o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro, não tenha dúvidas. O Nicolas vai pegar uma câmera e falar, prender o Bolsonaro, é uma ditadura. Vai colocar a câmera aqui, pegar um champanhe e beber. É isso que ele diz que é evangélico e não bebe. Bom, vai pegar uma água e beber assim, uma Coca-Cola e beber. Oh, que bom! Vai comemorar. Carla Zambelli também. Vai falar, prenderam o nosso líder. É isso. Eles querem o Bolsonaro preso para que abra espaço para outros. E no caso eles estão fechados com o Marçal. Marçal nacionalmente e o Nicolas quer ser senador. O Nicolas ganhou espaço nos últimos dias na Globo News, 2 vezes, na Rede Globo, no G1, que é o blog aí, os blogs e as notícias aí que tem da Globo, o portal de notícias da Globo, nas colunas aí de quase todos os colunistas do G1, no O Globo, na CNN Brasil, na Veja, na Folha, no UOL, no Estadão, para pedir uma PEC que permita que ele possa ser candidato à presidência da República ou ao Senado. Eu nunca vi um parlamentar de Quintos e 13, ganhar tanto espaço em toda a mídia. Aliás, vi uma vez, Aécio Neves, de 2013 a 2017. É o único, desde que eu nasci, o único parlamentar que aparecia na imprensa, em todos os canais, em todos os veículos aí, com tanta frequência como é o Nicolas hoje, foi o Aécio Neves naquela época em que a imprensa estava claramente promovendo ele para ganhar da Dilma em 2014 e depois claramente promovendo ele para ser o presidente em 2018. Claramente, era claro isso aí. Aí aconteceu lá um monte de coisa do Aécio veio à tona e tal, aí ferrou para ele. No caso do Nicolas, é isso. Todo o consórcio de imprensa, junto com as redes sociais, promovendo esse cara. E aí, algumas das teorias dizem que o Bolsonaro é que estava com ciúme, outras dizem que o Nicolas é quem estava com ciúme. De qualquer maneira, todas as teorias que eu li aí dizem que teve uma briga de bastidores. O Nicolas falou no tweet dele, e lembremos, é um mentiroso compulsivo que dando entrevista na Globo, dando entrevista na CNN, na Veja, etc, ninguém o cobrou pelas mentiras ou o desmentiu das mentiras que ele disse antes e nem das que ele disse na entrevista. Ninguém, em momento algum, tá? Tem apoio amplo e restrito da imprensa. E aí, esse cara aí fala que, olha, eu fiquei sabendo como vocês, eu não tinha poder de cancelar, não. Como assim? Você que chamou a manifestação, como que você não tinha poder de cancelar? Se você convoca a manifestação, como é que você foi o primeiro a falar? Como é que você não tinha poder de cancelar? Ah, não, mas quem estava organizando não era eu. Pô, é o mesmo do que eu, Thiago, eu chego e falo, ó, gente, vamos fazer uma manifestação dia tal, horário tal, estaremos todos lá, nos manifestando por essa causa. E aí eu falo aí para algum amigo meu, ó, você organiza lá que eu tô ocupado aqui. Você organiza? Sim. E aí de repente eu falo, ó, cancela aí. Aí ele cancela e fala, não era eu que estava organizando, não tenho nada a ver com isso. Você que convocou, você que mandou organizarem, você que contactou os organizadores, você que fez tudo. Então o que ele tá levando aí, o que ele tá insinuando aí é que passaram uma rasteira nele. É isso que está insinuando o Nicolas. E aí os bolsonaristas estão entendendo que quem passou a rasteira é o Bolsonaro. Só que a parte que gosta do Bolsonaro e está cancelando o Nicolas já algumas vezes, eles voltam sempre pro Nicolas, porque quando ele xinga o Lula, eles todos adoram. Mas, de resto, não gostam, eles estão falando que, na verdade, é o Nicolas quem traiu o Bolsonaro. Então, de qualquer maneira, não importa quem traiu quem, o que importa é que está uma briga danada e a manifestação aí maior que teria contra o Lula já não terá. Agora, os bolsonaristas estão até em dúvida, mas vai ter manifestação? Vai ter ou não vai? Muitos estão achando que não vai ter manifestação nenhuma. Porque o fato é o que o Nicolas falou. Ó, eu não estava organizando manifestação em BH. Os bolsonaristas estão perguntando, mas não vai ter manifestação nenhuma? E aí tem outros falando, a gente devia ir para Brasília, vamos para Brasília, vamos todos para Brasília. Eu vou falar, se o Bolsonaro não estiver preso com tornozeleira eletrônica até 16 de março, é minha opinião, não importa o que aconteça depois.
Nem pode ser preso, podem prender todo mundo. Essa é a desmoralização total do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, tá? Porque vai deixar o cara, já denunciado por tentativa de golpe, indiciado e denunciado, chegar lá e pedir anistia para o crime que ele cometeu. Eu nunca vi isso na história, tá? Eu nunca vi isso. Na história do Brasil nunca houve um criminoso com tantas provas, indiciado e denunciado, com tudo, e aí ele chega lá, faz uma manifestação e pede para o livrarem do próprio crime. E deixam. Incrível, incrível. Eu vou falar, olha, se o Lula fizesse uma coisinha desse tipo aí, em 2017, quando a Lava Jato estava perseguindo ele era preso na hora. Na hora. Ia ter plantão da Globo ali para falar, tem que prender. O William Bonner ia chegar descabelado no Jornal Nacional falando, prenda o Lula. É assim. Atrás, o William Bonner sempre deixava umas tubulações de esgoto com dinheiro sujo saindo e a foto do Lula, né? Aí, às vezes sem a foto, mas quando era sobre ele, com a foto dele ali atrás, ia até aquelas tubulações saindo sangue, se ele pudesse, para falar, prendam agora! É isso, tá? E aí, com o Bolsonaro não. Eu vou repetir aqui. A Rede Globo e a imprensa querem o bolsonarismo forte, a oposição ao Lula sempre forte, para que o governo Lula fique fraco, e quanto mais fraco estiver o governo Lula, melhor para eles, porque quanto mais fraco tiver o Lula, mais ampla vai ser a frente ampla que ele vai ser obrigado a fazer em 2026 para evitar que o nazismo chegue ao Brasil. E toda vez que o Lula ou os políticos aí da cúpula do PT ou os deputados petistas dizem, olha, nós estamos aqui pela democracia, esse pessoal dá risada, porque eles já perceberam que na hora que algum político, para ser reeleito, fala, vote em mim para defender a democracia, na hora que isso acontece, se a população estiver insatisfeita com outras coisas, como está com o Lula por falta de comunicação do governo, a população se sente chantageada. E a tendência é que as pessoas votem no outro. É por isso que o Trump deu uma surra tão grande no Biden, e a surra foi tão grande que o Biden colocou a Kamala Harris, que é a melhor que ele nas pesquisas, e mesmo assim teve 6 milhões de votos a menos do que 4 anos antes. 6 milhões a menos. Se fosse o Biden concorrendo à reeleição com esse mote de vote em mim para salvar a democracia, ele ia ter uns 15 milhões de votos a menos do que teve 4 anos antes. Para você ver. E eu tô vendo muito preocupado, muita gente no PT levando esse mote como mote aí para reeleger o Lula. Não pode ser. Tem que ser a melhora da economia que tá tendo. Esse é o mote, tá? Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!